Tiago, o irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a um julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Pode se assentar. Essa palavra eu li e eu fiquei muito assim, me comparando a Pedro. Eu falei: Senhor, como que uma pessoa presa pode estar dormindo? Mas o que me chamou a atenção também foi que aqui no 5 diz que a igreja orava intensamente por ele, orava a Deus intensamente por Pedro. Mas aí lá embaixo, quando a menina avisa que Pedro estava na porta, a igreja duvida. Meu Deus! E é muito interessante isso. Ao mesmo tempo que a gente crê em Deus, ora, tem fé, quando as coisas acontecem, a gente duvida. E ali, numa situação na minha vida, eu me perguntei, falei: Senhor, como é que faz para viver assim, como Pedro, dormindo no meio da prova? Então, não é nesse texto que eu vou me basear, é na vida de Pedro, E a vida de Pedro, o que diz, Na verdade, o nome dele não era Pedro, era Simão. E Jesus, quando o encontrou, ele disse: você também será chamado Pedro, que significa pedra, rocha. Guardem bem esse nome, esse significado: pedra, rocha. Ele nasceu em Betsaida e ele era filho de Jonas e irmão de André. Pedro, ele morava em Cafarnaum, era pescador e era casado. Pedro foi chamado por Jesus quando ele avistou 2 barcos. Em Lucas 5, do 1 ao 11. Eu vou ler bastante aqui, os irmãos só acompanham. Amém, Deus. Aleluia, Jesus. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do largo de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco, ensinando o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos uma noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes.
Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiam. Pedro aqui podia ter falado: não, agora eu sou um homem rico, né? O Senhor me deu um monte de peixe, meu negócio foi para frente. Mas não, ele largou tudo. Aleluia. E seguiu Jesus. As experiências de Pedro, para ele ter se tornado aquele homem lá, na prisão, dormindo, foram muito grandes. É um processo, né? As experiências dele, primeiro começou aqui, né, quando ele foi chamado. Aleluia. E depois, o Sermão no Monte, que foram as bem-aventuranças, né, que Jesus passou ali para os seus discípulos. Jesus curando todos aqueles enfermos, expulsando os demônios. Aleluia. E aí ele envia os 12 discípulos para fazer tudo o que Jesus fazia. Então Pedro passou a expulsar os demônios, a viver ele mesmo, fazendo tudo aquilo com autoridade, né? Então ele vê também as multiplicações, né? Ele vê Jesus andando sobre as águas, e aí com coragem, porque Pedro era um homem corajoso, ele pede também para andar sobre as águas. Em Mateus 14, 28. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Mateus 14, 28. Oh, aleluia, Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. O homem que estava lá dormindo tinha uma fé pequena aqui, né? Ele duvidou, ele teve a fé pequena, duvidou, ele teve medo. Então o homem lá, que era cheio, né, estava dormindo ali, ele não tinha mais medo. É claro que isso é o que? É maturidade, né? Mas aqui ele não tinha toda essa maturidade, porque tudo na nossa vida é um processo. É verdade, Deus, aleluia. E aqui ele estava entre os discípulos mais íntimos de Jesus. As experiências de Pedro eram muito grandes, porque era sempre Pedro, Tiago e João. Eles viram a transfiguração. Isso é uma experiência muito grande, porque ele viu Jesus conversando com Moisés e Elias, né? Ele viu a cura do filho de Jairo, só os três ali dentro daquele lugar, com a filha de Jairo, com os pais, né? Da criança. Orou com Jesus no Getsemane. Experiências maravilhosas. Ele também disse, quando muitos discípulos abandonaram Jesus, ele disse: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Nós sabemos que tu és o Santo de Deus. E em Mateus 16, 13 diz que Pedro teve uma revelação direto do Pai, que Jesus era o Cristo. 16, Mateus 16, 13, dos 16 e 17. Mas o mesmo Pedro que teve uma revelação direta do Pai, ele também logo em seguida, Jesus logo em seguida, ele prediz a sua morte, né? Em Mateus 16, 22. Glória a Deus. E o mesmo Pedro que acabou de ter uma revelação direta do Pai, ele acabou de não vigiar e foi chamado de Satanás. E muitas das vezes acontece isso com a gente. A gente está no nosso melhor dia, a gente está sendo usado por Deus, mas aí a gente dá um passo para o lado, a gente não vigia, Satanás, ele sopra no nosso ouvido e a gente dá brecha. E esse era Pedro. Ele não era perfeito, né? E aqui diz, Mateus 16, 22 e 23. Então Pedro chamou à parte quando Jesus prediz a sua morte e sua ressurreição. E aí Pedro o chamou repreendendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro:
Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Meu Deus. E aí, depois disso, Jesus prediz que Pedro o negará, e ele responde: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E aí a palavra também diz, né, a palavra, eu não marquei esse versículo, mas a palavra diz que maldito é o homem que confia no homem. Mas não é no homem do lado, não é no seu próximo, é em você mesmo. Aleluia. E Pedro, ele confiou na própria palavra, né? Ele disse: não, eu jamais te abandonarei. Meu Deus. E aí quando Jesus é desculpa, quando Jesus é preso, né, Pedro primeiro feriu um soldado, cortando a sua orelha, e Jesus o repreende, porque Pedro, ele era agressivo, explosivo, ignorante, e muitas das vezes nós somos assim, né? E isso tudo é um processo. Jesus aqui o tempo todo ele está ensinando a Pedro, né? Como que as coisas devem ser. Verdade. E aí então acontece nos piores momentos da vida de Pedro, né? Ele nega Jesus, em Mateus 26, 60 e 69. É verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pedro estava sentado no pátio, uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: eu não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando. Meu Deus. Que forte, né? O Pedro que bateu no peito e falou: não, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te negar. Ele negou, né? E muitas das vezes no nosso dia a dia a gente faz isso com atitudes, né? Com atitudes a gente nega a Deus o tempo todo, né? Como a pastora disse aqui, a gente tem o dom, né, de louvar, de falar. E a Bíblia fala que às vezes a gente não precisa nem de dom, porque tudo que tem fôlego louva é o Senhor. Aleluia. E a Bíblia também disse: e de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. Então Jesus não está falando: não, você que sabe falar, vem aqui e prega. Você que sabe cantar, vem aqui e canta. A Bíblia não fala isso. A Bíblia só manda a gente fazer. Aleluia. Então é nessas pequenas atitudes que a gente nega ao Senhor, igual o Pedro fez. Mas Pedro ali, naquela tristeza de ter negado a Jesus, o que ele fez? Ele voltou lá para a praia, lá para o barco, da onde Jesus o tinha chamado. Meu Deus. Então ele volta para o barco para pescar, e depois de ressuscitar, depois que Jesus ressuscitou, ele aparece para ele novamente. E lá em João 21, Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. João 21, 15, ele disse: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. É engraçado que Jesus ele pergunta 3 vezes, né? As 3 vezes que Pedro o negou, né? E Pedro, ele é chamado para apacentar as ovelhas de Jesus. E Jesus, ele está aqui praticamente perguntando, né? Você realmente vai apacentar as minhas ovelhas? Ou você vai fugir de novo, né? Como você me abandonou, como você me negou. Porque ali na hora que ele foi preso, todos os discípulos o abandonaram, né? Mas Pedro acabou negando como Jesus o havia previsto. E em Mateus 16, 18, Jesus disse que ele era Pedro, né, que significava pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-las.
né? Deus, você vê, né? Deus, ele escolhe o pior, o mais improvável, o mais problemático, o ignorante, né? É, Deus. A vida de Pedro, ela teve altos e baixos, né? Mas havia um propósito, né? Porque Pedro, ele edificaria a igreja, né? Porque lá em Atos, nos dias de Pentecostes, em Atos 2:41, Pedro, ele pregou para 3.000 pessoas e 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Então tudo tem um propósito, né? É por isso que o diabo, ele lutava contra a vida de Pedro. É por isso que o diabo luta contra a sua vida. E a nossa vida, ela é um processo, né? Às vezes a gente se baseia na vida do irmão, como eu me baseei na vida de Pedro. Eu falei, nossa, ele dormiu na prisão. Como, Senhor, que vamos descansar na prisão desse jeito, assim, sabe? Eu fiquei ali me perguntando como descansar em meio à prova. Por mais que não indagamos, né? Porque a gente chega num certo nível da nossa vida que a gente às vezes não indaga mais, né? A gente aceita e espera no Senhor. Mas mesmo assim a gente se entristece, né? E eu falei, Senhor, como que dorme, né, em meio à prova? Mas a gente não deve se basear, se igualar, se comparar, porque tudo é um processo. A sua vida é um processo. Deus, ele está te preparando. Tudo que você passa são experiências, assim como foi na vida de Pedro, né? É verdade, aleluia. Tudo que você tem que fazer é somente obedecer, né, confiar, segui-lo e viver o seu propósito, né, o seu processo. A sua história não vai ficar mais fácil, porque você vê, a vida de Pedro não ficou mais fácil. Ele foi preso, né? E ali Herodes, ele tinha um propósito, ele ia matar Pedro no outro dia, né? Mas Deus o livrou, né? O anjo foi ali e o livrou. Então a sua vida, ela não vai ficar mais fácil, né? Mas você vai amadurecer, você vai saber passar, você vai descansar no Senhor e você vai dormir em meio à provação. Tá? E por quê? Porque o nosso descanso, ele não é aqui nessa terra. Nosso descanso é lá no céu. Nosso galardão está lá em cima. Amém? E é essa a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E que Deus abençoe a vida de vocês e eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Diaconisa. Você entendeu a palavra? Aleluia. É o processo que às vezes que nós temos que passar. Mas às vezes a gente nega o Senhor, né? Pedro se achava, não, arranca a orelha.